7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Café com Cristo. Já estamos entrando aí no mês de maio, né? Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriadão, né? Nós sabemos que temos um público aí fiel, né? No nosso Café com Cristo, faça chuva, faça sol, feriado ou não, estão sempre aí. Você é bem-vindo. De repente você tá aí no feriadão, tá mais tranquilo, caiu aqui, né? Tá visitando. Seja bem-vindo aí à nossa programação diária, semeando a palavra de Deus, a esperança nos nossos corações. Amém, queridos? Então, queremos iniciar essa programação
fazendo uma oração e louvando ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, obrigado por esse dia de feriado. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui, conectados, buscando a Tua presença. Seja um feriado agradável, um tempo em família, um tempo de descansar, mas que em tudo o Senhor possa estar conosco. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Então é isso, queridos. Queremos falar hoje até exatamente sobre esse tema do Dia do Trabalhador. Vamos ter esse tempinho aí de louvor e daqui a pouco a gente volta. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Declare que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da majestade de Jesus. Declare descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Declare com toda intensidade: descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é,
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, música abençoada aí na voz do nosso irmão Daniel, que é uma bênção. Queridos, então hoje é o dia 1º de maio, é o dia do trabalhador. Eu gosto de usar esse espaço aqui do Café com Cristo para às vezes a gente trazer algumas reflexões sobre temas um pouco mais diferentes aí do nosso dia a dia, da igreja, e pegando essa data aí que é celebrada hoje aí, que todos, ou quase todos, né, nem todo trabalhador tem, tem o privilégio de parar no dia do trabalhador, né? Os hospitais estão aí, né? Os serviços essenciais não param, mas quando eu penso no valor do trabalho, na Bíblia, alguma história, eu me lembro da história de José. Não sei se você conhece esses aspectos aí da forma que José lidou com o trabalho. Eu acho muito interessante para a gente refletir. Dependendo de como andar aqui, eu vou até dividir em 2 partes para não ficar muito longo o estudo, mas eu queria viajar um pouco na história de Moisés, pegando alguns princípios a respeito de como a gente enxergar o trabalho, né? O trabalho tem de polêmicas em cima, né? Às vezes tem gente que romantiza demais, sendo algo muito bonito, tem gente que acha que é uma grande maldição, e a gente tem que encontrar, né, com a forma que Deus vê e o que se espera de nós, né, enquanto povo de Deus aí na Terra, né? Em cima desse tema que é importante e faz parte da vida de todos nós, né? A primeira coisa que eu quero ler com os irmãos está em Gênesis capítulo 37. José é filho de Jacó, né? Coincidentemente, coincidência ou não, a gente falou sobre Jacó semana passada. Gênesis 37, 2 diz: Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Amém. O primeiro princípio que eu reflito sobre o trabalho, né, queridos, através da vida de José, é a respeito do trabalho dentro do ambiente da família, né? O que, historicamente, os filhos aprendiam a trabalhar com o pai, né? José estava aqui, aprendendo a apacentar as ovelhinhas junto com a sua família, junto com os seus irmãos ou junto com seu pai. E historicamente, né, queridos, pouquíssimas pessoas tinham acesso à faculdade, né, ao ensino superior, e se aprendia aquilo que se podia aprender, né, dentro de casa para reproduzir uma habilidade que havia dentro da família ou para dar sequência aos negócios da família. E isso é bacana, né? Isso serviu bem à sociedade durante algum tempo. Hoje em dia existe essa fartura de opções, né? Cada um pode ver o que gosta mais, escolher o seu curso. E glória a Deus por isso, né? Mas ainda que hoje a gente viva em outro momento, eu acho que isso não se deve perder no ambiente da família, né? O pai ensinar uma habilidade ao filho. Gustavo, por exemplo, tem muito interesse por inglês, né? Que é uma habilidade que eu tenho e que existe na minha família, né? A minha irmã mora nos Estados Unidos e pergunta muito: pai, como é que fala isso em inglês? E nisso ele já está criando o vocabuláriozinho dele, né? Com o que ele aprende na escola, somado com o que ele pergunta em casa. Então, quem sabe, né? Se ele vai ser professor de inglês, ou se ele vai ser um tradutor, ou se ele vai morar nos Estados Unidos, ter uma profissão aleatória, sei lá. Mas pode ser que brincando, a gente está dando alguma ferramenta para ele. Quem sabe, né? E mais do que isso, né, queridos, de ensinar uma habilidade, eu acho que algo muito importante que seja ensinado dentro de casa é que o trabalho é uma coisa boa, né? Se a criança ou adolescente vê os pais reclamando diariamente, né? Ai, que coisa horrível, tem que ir trabalhar. Ai, que coisa horrível, tem que acordar cedo. Ai, não sei o que, não sei o que. Naturalmente vai se perpetuando o trabalho como algo negativo, né?
Isso, eu tenho esse testemunho que eu compartilho muito dos meus pais, que eu não tenho isso no meu histórico, né? Eu nunca vi os meus pais reclamando de ter que trabalhar, muito pelo contrário, vi os dois, a- meu pai até hoje, né? Ah, eu não posso parar de trabalhar, eu não quero parar de trabalhar me faz bem, eu não quero ficar em casa, não sei o quê. Então isso é bom, é uma coisa boa, né? Porque isso vai passando para uma nova geração que o trabalho tem o seu valor, né? Nunca vi meus pais reclamando, né? De, eu tenho que acordar cedo, ai meu Deus. Então, é, é o que eu estava dizendo no começo, né, queridos? A gente tem que ver que Deus criou o trabalho. Deus mandou o homem cultivar lá o jardim, né? Não tem como a sociedade existir sem os trabalhadores essenciais, sem cada profissão ajuda a tornar o mundo mais parecido com o reino de Deus, a botar ordem no caos. Existe esse estudo que já foi tema de muita reflexão aqui na nossa igreja, das 7 esferas da sociedade. Cada trabalho, cada profissão tem o seu poder para influenciar, para melhorar, para servir, para que haja mais dignidade para o ser humano. Por outro lado, né, queridos, não tem como a gente romantizar, né? Porque nem toda profissão traz tanta dignidade assim, né? A gente sabe que muitas pessoas trabalham aí 48 horas por semana, mais deslocamento, para ganhar, né, 1.000 e poucos reais ou nem isso. São, né, formas de quase uma escravidão nos dias de hoje que ainda existe, porque é tempo demais de trabalho, né? E de deslocamento para muito pouco retorno, para você não ter tempo de cuidar da sua família direito, cuidar da sua saúde, investir em lazer, investir em ter uma vida dentro da igreja, é uma vida espiritual, é uma carga horária que suga demais, né? E te dá retorno de menos. Então isso é triste, né? Que exista essas desigualdades, essas coisas que não são exatamente como deveriam ser e que ajuda muita gente a achar, a ver só o lado ruim do trabalho. Mas, enfim, né? O ideal é que desde cedo a gente vá cultivando, que trabalhar, produzir, ser útil, ajudar o próximo, ainda que seja o trabalho voluntário, ainda que seja, né, o trabalho na igreja, o trabalho ministerial, a gente se envolver, a gente vê isso como algo bom, como a gente, né, ser frutífero, usar os nossos potenciais, os nossos dons. E tá lá, né? Então, pegando só esse gancho, José aprendendo em casa, lá na sua família, com 17 anos, a ser um pastor de ovelhas, junto com seus irmãos. Mas o contexto, né, queridos, do trabalho dentro da família, também, ao mesmo tempo que tem a sua potencialidade, tem os seus perigos. E qual que é os perigos? Olha o que está escrito aqui, né? Ele trabalhava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as mulheres de Jacó, e trazia más notícias deles para o seu pai. Ou seja, o José estava lá, estava aprendendo, mas ao mesmo tempo estava só de olho nas fofoquinhas que ele podia, né, levar para casa, para falar, o filho da sua esposa lá fez isso, hein? O meu irmão fez aquilo, ele, né, perdeu a hora, ele tratou mal, ele fez tal coisa. Então, né, queridos, o ambiente do trabalho na família também é preciso muito ter esse cuidado, né? Das disputas, né, entre os filhos, da comparação. O tema disputa entre filhos é muito forte no Antigo Testamento e em Gênesis especialmente, né? A começar por Caim e Abel, passando por Esaú e Jacó, que eram os pais de José, e aqui já começa com essa história de José tendo essas fofoquinhas com esses meio-irmão deles, e depois vai ficar mais forte ainda com os irmãos de verdade, com os filhos lá que chegaram a vender ele, os irmãos, né? Então, se a gente for iniciar um trabalho em família, né, queridos, especialmente se for aí marido e mulher, uma sociedade, irmão com irmão, uma sociedade do pai com o filho,
É muito importante, né, queridos, o diálogo, né, a maturidade, saber qual que é o papel de cada um, o que concerne a cada um, porque se ficar coisas mal esclarecidas, mal combinadas, né, isso pode ser brecha da gente levar problemas profissionais para o pessoal, né, e afetar o relacionamento. De repente o marido não tá bravo com a esposa dele, tá bravo com a colega de trabalho dele, mas que no caso é a esposa. E aí como é que ele vai separar isso quando chegar em casa? Ou, né, enfim, todo esse contexto, né, o irmão com o irmão, ou o irmão com o pai. Então, as disputas, a comparação, quem é melhor, quem é pior, as fofocas e a forma que vai encarar os problemas, isso tudo tem que pensar, né, com bastante cuidado, com bastante maturidade, para que, se for o caminho da família aí de vocês, né, para que dê tudo certo, não é verdade? Mas aí, queridos, teve essa história toda aí, né, de José com os irmãos, teve essa polêmica logo no início, em seguida Jacó manda o José para ir lá vigiar os irmãos também. Vai lá dar uma olhada nos campos onde seus irmãos estão. Me traz notícia deles. Então, José parece que tinha esse papel sempre de trazer as notícias, né? E aí, nesse contexto que você deve conhecer, José acabou vendido, né, pelos seus irmãos e foi parar na casa de Potifar. E aí entra uma segunda parte sobre a relação de José com o trabalho que me chama muita atenção. É que desde esse primeiro momento, após ele aprender o valor do trabalho, ou aprender as habilidades de trabalho lá com o seu pai, e ele cai em ambientes novos, ele passa por 3 lugares, né, na história. Nós não vamos ler a história toda porque é muito grande, vou tratar como subentendido, né, mas qualquer coisa você leia a história de José, que é muito interessante. Ele passou pela casa de Potifar, ele passou pela prisão e ele passou pelo governo lá do Egito. 3 ambientes que ele esteve. E nesses 3 ambientes, queridos, existem falas muito semelhantes. Olha o capítulo 39, verso 3, se você pode fazer essa leitura aí comigo. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Olha o que foi dito sobre José na casa de Potifar. Aí vem na prisão. Capítulo 39, verso 20. O dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, e foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Esse confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí depois chega lá no governo do Egito. Capítulo 41, verso 38. Olha o que está escrito. Será que poderíamos... Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Queridos, vocês repararam as semelhanças entre esses 3 textos? Entre os 3 lugares que José pisou, depois que ele saiu da sua terra? Na casa de Potifar,
que está escrito? Que o Senhor estava com José. E Potifar colocou José como encarregado de tudo o que ele tinha. E ele não se preocupava mais com nada. Na prisão, o texto diz que o Senhor era com José, a mesma coisa. Que o Senhor foi bondoso com José. E o carcereiro colocou José como responsável por todos. E no terceiro texto, lá já como relacionando com o rei do Egito, está escrito que Faraó identificou José como um homem cheio do Espírito de Deus, que não tinha ninguém melhor do que ele para assumir autoridade lá. E Faraó o constituiu como autoridade sobre toda a terra do Egito. Colocou ele sob responsabilidade de tudo. Todo mundo, queridos, que se encontrou com José viu que ele era um homem de Deus. E todo mundo identificou que ele era um cara bom de serviço. Um cara confiável, um cara responsável. Um cara que podia dar a tarefa na mão dele que ele ia fazer com excelência. Então, queridos, o princípio que eu aprendo aqui sobre a nossa vida profissional é que nós precisamos caminhar com Deus. Deus precisa estar conosco, assim como o Senhor estava com José, que o Senhor possa estar conosco em cada lugar que a gente entre. Amém? E esteja cheio do Espírito Santo de Deus para que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente é pessoa diferente, né? E aí não adianta só ser cheio do Espírito Santo de Deus ou cheio da presença de Deus, mas agir de acordo, com responsabilidade, em ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que passa realmente, confiança. Queridos, é muito interessante a gente ver que tem pessoas que parece que tem esse toque mágico, não fica desempregado, sempre consegue um emprego fácil, está sempre prosperando, está sempre recebendo cargos de confiança. Isso não pode ser por acaso, Claro que Deus abençoa, claro que cada pessoa tem uma vocação, um chamado, mas às vezes é difícil a gente ver pessoas que atuam com responsabilidade, que passam confiança. Se você tem o seu negócio, você já deve ter se confrontado. Poxa, quem que eu vou colocar aqui para administrar o dinheiro, Para cuidar do caixa, para cuidar das finanças? Tem que ser alguém de muita confiança. O Potifar, quem que vai cuidar aqui da minha casa? Como é difícil escolher alguém para cuidar da nossa casa, para ter ciência dos nossos bens, ou do que a gente tem, ou para trabalhar aqui na igreja. Tem que ser alguém de confiança, não é verdade? Então, será que nós temos sido pessoas responsáveis, pessoas que cumprem o que falam, pessoas que cumprem horário, pessoas que demonstram honestidade, que agem com honestidade, queridos? Então, a gente caminhando com Deus e agindo com responsabilidade, com confiabilidade, é um caminho que José nos mostra da gente ser bem-sucedido por onde passar. Amém? José passou pela casa de Potifar, Deus estava com ele ali, ele foi responsável ali e tudo passou pela mão dele ali. Depois passou pela prisão, Deus estava com ele na prisão e toda a responsabilidade estava sobre ele ali também. Depois chegou lá no topo da pirâmide e o faraó falou: esse homem está cheio do Espírito Santo de Deus, é ele mesmo que vai ter toda a autoridade aqui. Então que a gente possa, queridos, ter essa atitude semelhante, porque isso faz com que a gente atue com excelência, com que a gente cumpra o nosso propósito, porque o trabalho tem a ver com cumprir propósitos, tem a ver com servir pessoas, tem a ver com servir a sociedade, tem a ver com colocar ordem no caos, mas também tem a ver, queridos, com prosperidade para a nossa vida e para a nossa família. Não sei se você observou essa característica também. Ao mesmo tempo que fala que o Senhor estava com ele, que ele ia sendo bem-sucedido, os textos falam que a prosperidade vinha, Olha o capítulo 39, versículo 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio, a casa de Potifar, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha o capítulo 39, verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José,
porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, meu irmão e minha irmã, eu aprendo que a bênção de Deus pode vir sobre um trabalho por causa de uma pessoa. A sua presença no ambiente de trabalho pode atrair prosperidade para você e para todo mundo que está ali. Potifar foi abençoado por causa de José. A presença de José atraía prosperidade para aquele lugar. Que bênção, né, queridos? Nós podemos ser facilitadores da prosperidade de Deus atuando, mas também podemos ser bloqueadores. Se a gente não está caminhando com Deus, se a gente não está caminhando com responsabilidade, com confiabilidade, a gente só quer ali cumprir, bater o ponto e ir embora, nós somos limitadores da prosperidade do Senhor sobre o trabalho também. E é curioso, queridos, que isso é uma unção que parece que veio de família, né? A bênção da prosperidade desde lá de Abraão. Mas a gente leu semana passada aqui Labão falando com Jacó, que é o pai de José, né? Lá no capítulo 30, 27, Labão falou para Jacó: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha o Labão reconhecendo aqui: eu estou sendo abençoado por causa da tua presença aqui no meu trabalho. A prosperidade está vindo por sua causa. Então nós podemos ser, né, queridos, facilitadores ou bloqueadores da prosperidade. A prosperidade do Senhor vinha sobre todo lugar que José passava, por amor a ele, e que alcançava todo mundo que estava à volta, alcançava o Potifar, alcançava a prisão e tudo mais. E a última coisa, queridos, que eu queria destacar, eu vou cortar esse estudo em 2, como eu disse, mas queria destacar mais uma coisa que aconteceu na história de José, que é até uma coisa mais controversa, mas que faz parte da nossa sociedade. Às vezes a gente não tem a oportunidade de trazer certos assuntos à tona, né? E eu quero pegar esse gancho aqui hoje. Capítulo 39, verso 9. Está escrito o seguinte, no contexto lá que teve uma situação que o texto descreve que a mulher de Potifar estava querendo seduzir, ter algum caso com José, e que José tentava fugir dela e tal, até o ponto que eles realmente fugiu, mas ela denunciou ele, falou que ele estava tentando, né, forçar relações com ela e tudo mais. A história, um trechinho da história é o seguinte, 39, verso 9. Não há ninguém, José falando, não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele, né, o Potifar, não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, querido, um tema que é crescente nos ambientes de trabalho, né, nas grandes empresas, é as condutas contra o assédio, né, sexual. Então, existem muitas pessoas, né, queridos, que prejudicam a sua carreira por comportamentos inadequados, né, no ambiente de trabalho. Existem coisas que, dependendo, poderia ser mais aceitos, né, em outros tempos, algum tipo de brincadeira, né, de um homem com uma mulher, ou mesmo de uma mulher com um homem, tipos de, né, enfim, de coisas que poderiam ser levadas como uma brincadeira no passado, mas que cada vez mais, né, queridos, existem limites estabelecidos, né, para o que é adequado, o que não é adequado. E a gente vê que desde essa época, né, isso há milênios atrás, a questão da sexualidade sempre foi uma pedra de tropeço na caminhada
do ser humano, né? Então, muitas pessoas se perdem no ambiente de trabalho por não conseguir enxergar o ambiente de trabalho como um ambiente profissional, né? Então, talvez isso não seja o caso de muitos de nós, mas é um tema que está aí, rolando na sociedade, né? As políticas do combate ao assédio. Isso em outros países, os Estados Unidos está sempre há alguns anos aí avançado em algumas pautas que de repente chegam para nós alguns anos depois, mas uma prima da Selminha, por exemplo, disse que ela tinha passado por um divórcio, que conheceu o novo companheiro dela através do Tinder, porque hoje em dia ninguém mais dá cantada, ninguém se aproxima ninguém no ambiente de trabalho porque tem medo de ser considerado assédio, não sei o quê. Então, é um tema que está crescendo. Ninguém quer ser importunado. Como é que vai... Quem vai decretar o limite do que é aceitável e o que não é aceitável, né? E a sociedade está discutindo isso aí. E a gente tem que estar atento, né? No que está sendo falado, porque isso... se no ambiente ímpio está sendo discutido, imagina no ambiente religioso, né? No ambiente dos cristãos. A gente que vai ter que tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque tudo pode ser mal interpretado, né? Uma fala descuidada pode ser considerado como uma tentativa de assédio, o envolvimento com alguém de trabalho pode gerar uma série de problemas, ou nesse caso aqui, né? Se relacionar com seja de forma lícita ou ilícita, com algum parente de algum colega de trabalho seu. Mas essa história tem um ponto que me chama muita atenção, que eu acho interessante para nós, inclusive no ambiente da igreja, né? Que é versículo 11. A partir do versículo 10 fala, né? Ela tentava falar com José todos os dias, ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Ou seja, né, queridos? É preciso haver muito cuidado, muita cautela, né? Para não estar sozinho no mesmo ambiente que uma outra pessoa do sexo oposto. Hoje em dia, até do mesmo sexo, né? Talvez tenha que ter determinados cuidados, né? Porque você fica exposto, né? A pessoa pode falar o que quiser. Ah, aconteceu isso. E aí? Quem vai dizer? Então, mesmo nas igrejas, né? Às vezes está aconselhando, né? Um homem aconselhando uma mulher, ou orando, ou os próprios pastores passam a situação, às vezes, de fazer um gabinete com uma mulher. Situações difíceis, né? Que vale a pena todo mundo estar ligado, porque a maldade tá por aí. Às vezes o crente não fez nada, mas e se a pessoa tomou uma iniciativa, teve uma ação ruim, alguém viu, pode levar a conversa atravessada, são coisas muito delicadas, né? Então, hoje em dia, as empresas, né, as igrejas vão investindo aí em câmeras, em portas, né, com aquele vidro vazado para que pessoas de fora possam ver o que está acontecendo. Então, a integridade, querido, sexual no trabalho, né? Nas nossas palavras, nas brincadeiras, na forma do que a gente evita determinada intimidade ou determinado contato, né, individual, ou mesmo hoje em dia aí no WhatsApp, né? No WhatsApp, às vezes, as pessoas têm liberdade de mandar fotos indevidas ou coisas que a pessoa não quer receber e que pode e muito prejudicar uma pessoa no seu ambiente de trabalho, trazer problemas desnecessários. José, então, de acordo com o relato bíblico, foi íntegro, né? Ele falou, não posso fazer isso, né? Não posso misturar, né? Nada disso aqui não. Potifar confiou em mim. E ele
negava e ele evitava o contato com ela. De acordo com o relato aqui, né, ele foi vítima ainda de um golpe que o levou a ser preso, que o levou a ser preso. Então, mesmo ele sendo íntegro no seu trabalho, na sua conduta sexual, ele foi duramente prejudicado a ponto de parar numa cadeia. Então, né, queridos, não é brincadeira não. A gente tem que estar muito atento, porque a conta pode ser muito alta, né, quando uma pessoa se porta de forma indevida na área sexual, no ambiente de trabalho. Os direitos das mulheres, os direitos das pessoas têm crescido, têm alcançado inclusive os poderosos, né? Você vê aí o caso do Robinho, o caso do Daniel Alves, jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção brasileira, que foram presos, né? Que estão tendo prejuízos gigantescos, porque às vezes fica nessa postura machista, né? Eu posso brincar do jeito que eu quiser, ou eu posso, de fato, como o relato desses jogadores, né? De ser um assédio literal, de ser até estupro, literalmente, né? Então, são coisas que vale a pena, né, queridos? Todos nós zelarmos para ser íntegros no trabalho, no ambiente de trabalho, integridade sexual no trabalho, como tem aqui na história de José. Então, pegamos alguns ganchos a respeito de José, nesse tema do dia do trabalhador, né? Primeiro que José aprendeu a trabalhar dentro de casa, lá com Jacó, aprender a pastorear as ovelhas, e é bom aprender habilidades, aprender que o trabalho é uma coisa positiva dentro da família, mas também tomar cuidado ali com as possíveis disputas e fofocas, intrigas no ambiente familiar. Depois pegamos que em todo lugar que José passou, o Senhor estava com ele, ele foi responsável, ele foi bem-sucedido. Em todo lugar que ele passou, né, na casa de Potifar, na prisão, no governo do Egito, ele agiu como alguém que conhece o Senhor, que tinha responsabilidade, confiabilidade, e só de bater o olho as pessoas viam que ele era alguém que era diferenciado, né? E por conta disso, ele sempre atraiu a prosperidade do Senhor para a sua vida. Não só para a sua vida, mas para onde ele trabalhava. E por fim, pegamos esse gancho aqui também, né? Da integridade sexual no trabalho, que é um tema que está crescendo cada dia mais, que é muito importante cada um de nós estarmos atentos nos limites do assédio, das brincadeiras, da privacidade, do respeito ao espaço do outro. José tentou fazer o correto, tentou ser íntegro e ainda assim sofreu uma dura consequência. Então, cada um de nós precisamos lutar para ter atitudes saudáveis, né, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, que é algo que faz muita diferença também. Então é isso, queridos. Nós cremos que o trabalho, o próprio nome diz, é trabalhoso, né? Nada é fácil, nada é simples. Ah, o trabalho do fulano de tal é simples. Simples nada. Simples porque não é a sua profissão. Todo mundo que sentiu na pele ali, né, determinada tarefa, pode ser qual profissão que for. É difícil, né? Não tem nada de graça, não. Então é trabalhoso, é duro, é o suor do nosso rosto, como a Bíblia vai dizer lá em Gênesis. Mas ao mesmo tempo, queridos, é propósito, né? É a gente botar ordem no caos, é a gente cumprir um objetivo nessa terra, é a gente botar os nossos dons para servir o próximo, para servir a sociedade. Então que a gente possa encarar isso com alegria, não romantizar as injustiças, não romantizar o sistema que às vezes não valoriza determinadas áreas como poderia valorizar, mas dentro dos limites, né? A gente enxergar que o trabalho é algo que Deus criou, né? E que a gente tem que encarar cada dia esse desafio e fazer o nosso melhor com excelência, e que Deus esteja conosco como estava com José, e que a gente seja
pessoas que fazem um trabalho excelente, que fazem a diferença e que a prosperidade do Senhor venha sobre nós, sobre a nossa casa também. Então, vamos ter mais um tempinho de louvor, queridos, e daqui a pouco a gente retorna para orarmos juntos. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Só quem foi atraído, declare pra ele. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora vale mais que mil. Que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora, um dia contra agora vale mais. É isso aí, minha gente. Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, se você achou interessante, relevante esse estudo, nós vamos continuar falando sobre a história de José na próxima semana. Você pode participar aí novamente. Os aniversariantes de hoje, então, são os seguintes. Dona Maria Carlota. Dona Maria Carlota está sempre presente aqui no Café com Cristo, né? Não sei se ela está hoje aí, mas meus parabéns para a senhora. Maria Carlota é uma bênção na nossa igreja, né? Davi Silva, Josilene da Costa Barros, Josiele Teixeira Dutra, Laurentino dos Reis, Sara Silva Rodrigues e Eucineia Fernandes Reis. São os aniversariantes de hoje. Queria pedir para o Gabriel postar uma fotinha do meu menino também, ó, Gustavo. Aí, pode soltar, Gabriel. Gustavo vai fazer 6 aninhos amanhã. 6 anos. Glória a Deus pela vida do Guga. É uma bênção na nossa vida. Uma criança muito alegre, muito especial, muito amada por nós. Que a gente deseja aí tudo de bom sempre, né? Então, vamos orar, né, queridos? Entregando esse tempo, os nossos aniversariantes, as nossas vidas, a nossa igreja, nas mãos do nosso Senhor. Deus querido, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, Pai. Queremos abençoar os nossos aniversariantes, todos esses que estão completando mais um ano de vida,
Nós abençoamos muito, Senhor Deus, pedindo a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor renove sobre eles a saúde, Pai, a vida, a fé, a paz, a esperança nos seus corações. Que seja um ano de vitórias, em nome de Jesus. E que o Senhor toque os nossos corações, Pai. Queremos abençoar pessoas que estão desempregadas nessa data, Pai, pessoas que têm orado, Senhor, por uma oportunidade de trabalho. Nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles que têm tido crises no seu trabalho, seja por se sentir mal remunerado, ou por um ambiente tóxico no trabalho, por maus relacionamentos com o patrão, ou uma crise profissional, não está se sentindo bem na área de atuação que está, e que, independente do que for, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude sempre a encontrar propósito, a encontrar um lugar que a gente não apenas trabalhe para ganhar dinheiro, Senhor Deus, mas que a gente possa encontrar um local onde a gente possa cumprir um propósito nessa terra e fazer um trabalho excelente, como José, Pai. Abençoamos também aqueles que têm tido problemas financeiros, Pai. Sabemos que, às vezes, algumas áreas não são tão bem remuneradas como poderiam, como deveriam, e às vezes os recursos ficam escassos, às vezes pessoas lutando com dívidas, com situações, com sonhos não realizados, Pai, mas clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor envie novas fontes de recurso, novas fontes realmente, Senhor Deus, que a gente possa ter novas portas abertas, Pai, e que haja a nossa vida, Senhor Deus, possa atrair a prosperidade do Senhor, assim como José também. Abençoa-nos, Senhor Deus, para também sermos frutíferos, sermos relevantes na Tua igreja, trabalharmos ainda que de forma voluntária, Pai, mas de forma excelente, de forma que leve a Tua glória à vida de pessoas. Nós abençoamos cada um aqui, Pai, todos que têm participado dessa programação diária, que têm colocado seus pedidos diante do Senhor. Nós clamamos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Que você tenha um ótimo feriado, se você está aí de folga, se você está trabalhando também, mesmo sendo o Dia do Trabalhador, celebre também trabalhando, né? Mas um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe muito e até a próxima.